Então, como eu falei, a maioria dos alunos que eu tenho aqui começaram justamente nesse ponto, sem saber absolutamente nada sobre automação fiscal. E mais ou menos ali, depois de 3 meses, tá? Isso é uma média. Tem gente que vai demorar mais, tem gente que vai demorar menos que isso, mas é o valor mais ou menos que eu tenho aqui. De que os alunos que começaram do zero, sem nenhum conhecimento, muitas vezes nem sabia que existia ferramenta de automação dentro do Excel, não sabia nem usar o Excel direito, para se tornarem profissionais que sabem como automatizar suas rotinas de trabalho. Então, esse não é um empecilho. O fato de você não saber sobre automação fiscal, de você não ter conhecimento prévio, não vai definir se você vai ou não atingir o resultado. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Durante essa série de 10 episódios, eu vou te mostrar atalhos e obstáculos que podem te ajudar ou atrapalhar na sua jornada rumo a se tornar um profissional capaz de automatizar as suas rotinas fiscais e tributárias. Eu sou o professor Marcos Amorim e o tema da nossa live de hoje é: será que a automação fiscal é para mim? Mas antes da gente começar a nossa live de hoje, eu quero te convidar para participar da Semana da Automação Fiscal, um evento 100% online e 100% gratuito, onde em 3 aulas eu vou mostrar para os profissionais que atuam na área fiscal e tributária, seja de um escritório contábil, de uma empresa comercial ou mesmo de uma empresa industrial, como automatizar as suas rotinas de trabalho. Mesmo que você tenha zero conhecimento sobre o assunto, é que você tenha não só mais tempo livre, como também a possibilidade de aumentar o seu próprio salário e de obter reconhecimento profissional na área fiscal e tributária. Para se inscrever é super simples, basta clicar no link aqui embaixo desse vídeo, você vai para a nossa página de inscrição, onde você vai colocar o seu e-mail e clicar no botão Quero Participar. Uma vez na nossa página de Obrigado, você vai clicar no botão verde para entrar no nosso grupo de WhatsApp e receber todas as informações sobre o que vai rolar na Semana da Automação Fiscal. Então, se você ainda não se inscreveu, é 100% online, é 100% gratuito. Clica, se inscreve, entra no nosso grupo de WhatsApp que eu espero você lá. Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Primeira questão que eu quero trazer aqui e levantar é uma pergunta que muita gente me faz, né? Pessoal, eu não sei nada de automação fiscal. Será que esse conhecimento é para mim? Será que eu consigo aprender isso? E aí, logo de cara, eu quero dizer para vocês o seguinte, que a grande maioria dos alunos que eu tenho aqui começaram exatamente nessa posição. Talvez você esteja até um pouco melhor que eles, você já conheça um pouco sobre o Excel, por exemplo, um pouco sobre como gravar macros, mas a grande verdade é que a maioria dos alunos, a grande maioria esmagadora mesmo, 90, 95% dos alunos que eu tenho aqui que alcançaram o resultado, a gente tem um podcast, né, que eu entrevisto esses alunos, conseguiram transformar pelo menos 2 horas de trabalho em 5 minutos ou menos. A verdade é que eles começaram exatamente desse ponto, sem saber nada sobre automação fiscal. Muitas vezes não sabia nem que dava para fazer automações com o Excel, ou que está por trás do Excel ali, né? Mais para frente, nessa série de lives que a gente está fazendo de aquecimento, eu vou apresentar para vocês que ferramenta é essa. Vou mostrar para vocês também um método que facilita bastante na hora da gente construir as nossas automações fiscais, tá? Mas essa não é a desculpa, não é o empecilho para que você aprenda sobre automação fiscal. Até porque, quando você entrou na área fiscal, tributária, ou em qualquer outra coisa que você foi fazer pela primeira vez na sua vida, naturalmente você não sabia muito sobre aquilo, você não tinha o traquejo, né? Não sabia como fazer. Só que, ao longo do tempo, à medida que você foi persistindo, né, insistindo e executando, fazendo as coisas, você começou a pegar o jeito até que você chegou no ponto de dominar aquilo que você estava fazendo. Com a automação não é diferente, é a mesma coisa. Então você vai partir de um princípio, todo mundo parte do princípio. Eu comecei sem saber nada sobre isso e hoje eu estou aqui ensinando para vocês como utilizar essa ferramenta para automatizar as rotinas de trabalho de vocês. Então é um caminho totalmente natural e perfeitamente possível, tá? Uma outra dúvida, outra questão que eu também recebo bastante, que é o seguinte: eu já passei da idade de aprender isso, né? De aprender a automatizar as rotinas de trabalho. Eu quero dizer para você o seguinte: eu tenho aqui pelo menos 3 casos. Eu tenho um aluno de 49 anos, um aluno de 50 e um aluno de 70 anos de idade que partiram do absoluto zero, começaram sem saber nada sobre automação fiscal e hoje já conseguem automatizar as suas rotinas de trabalho. Então, se você acha que a idade é um empecilho para que você aprenda, você que tem aí 35, 40, 45 anos,
acha que esse é um empecilho para você aprender a automatizar suas rotinas, também não é, tá? Não é isso que vai impedir você de alcançar o resultado. Inclusive, mais para frente, nessa mesma live, a gente vai falar sobre atitudes, né, comportamentos que ajudam e que atrapalham você de conseguir automatizar suas rotinas de trabalho. Então, resolvi matar logo essas duas primeiras questões, que tem muita gente que me pergunta isso, e a gente vai seguir aqui no nosso conteúdo, na nossa live. Vamos falar um pouquinho agora sobre como saber se a automação fiscal é ou não para você. Para isso, eu preparei duas listas aqui para a gente discorrer ao longo desse conteúdo de hoje. A primeira lista, eu vou trazer para vocês quais são os problemas que você consegue resolver através da automação fiscal. Então, se você tiver algum desses problemas aqui, provavelmente você tem muitos deles, a automação fiscal é para você, ela vai te ajudar a resolver esses problemas no seu dia a dia de trabalho. E a segunda lista são as oportunidades que dominar a automação fiscal vai trazer para você. Então, se você deseja alcançar alguma dessas coisas que vão estar nessa lista aqui, cada lista tem em torno de 25, 27 itens, isso quer dizer que sim, a automação fiscal talvez seja para você, talvez possa te ajudar a atingir esses objetivos ou aproveitar essas oportunidades que você deseja. Então, vamos lá, vamos pegar essa primeira lista, que são os problemas que existem no nosso dia a dia de quem atua na área fiscal e tributária e que você consegue resolver de uma maneira relativamente fácil utilizando a automação fiscal. Então, tem aqui, só nessa lista, em torno de 27 itens. A gente vai passar item a item para não ficar muito longo esse conteúdo, mas vamos pegar aqui os principais deles e passar por cima dos demais. Primeiro ponto, gasto muito tempo executando rotinas manuais. Então, se essa é uma realidade para você, talvez essa seja o principal, né? Isso aqui seja o principal impulsionador das pessoas que atuam na área fiscal e tributária, ou desses profissionais, buscarem esse conhecimento sobre automação, justamente por passarem a maior parte do dia executando rotinas manuais. Tá? Outro ponto, tem muito trabalho repetitivo todos os meses. É um conjunto aqui, é um coquetel, essas duas opções aqui, de muitas tarefas manuais e muito trabalho repetitivo todos os meses. Primeiro porque isso é maçante, né? Ninguém gosta, o ser humano gosta, pelo menos não conheci ainda nenhum, que gosta de ficar fazendo sempre a mesma coisa o tempo todo de forma repetitiva. Me lembrei agora daquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, né? Só apertar parafuso, era o trabalho dele ali naquele filme. Então, acredito que a gente não nasceu para isso e que a maioria de nós não quer esse tipo de trabalho para a gente. E esse trabalho repetitivo também vai começar a causar para a gente dois caminhos. Ou a gente vai começar a falhar, errar muito na nossa execução, isso exige uma atenção muito grande e a gente muitas vezes não consegue manter o foco, tem questões emocionais envolvidas, questões de concentração, outras atividades para fazer. Então tudo isso acaba atrapalhando o nosso foco, a nossa atenção e facilitando que a gente cometa erros. E facilitando que a gente cometa erros, a gente vai ter o trabalho, que é voltar lá naquilo que a gente fez errado e fazer novamente. E se a gente conseguir manter todo o foco, toda a atenção e executar o trabalho sem errar, a gente pode ter problemas físicos, né? Tem aí ou problemas até psicológicos. O próprio filme retrata, ele tinha um tique nervoso, não podia ver nada redondo que ele queria apertar. Então, a gente não nasceu para isso, né? A gente não nasceu para fazer trabalhos repetitivos, não nasceu para ficar fazendo esse tipo de trabalho manual. E a gente tem ferramentas, a gente tem maneiras de resolver esse problema de uma maneira muito mais simples, muito mais prática, né? Muito mais rápida, mais prática e mais segura, como eu gosto de dizer aqui no canal. Então, só esses dois pontos aqui, acredito que muitos de vocês já se identificam. Se você não tem nenhuma rotina repetitiva no seu trabalho que você executa de forma manual, então talvez não seja para você a automação fiscal, talvez você não precise dela, porque você não tem essa necessidade no seu trabalho. Eu desconfio que é muito raro de você estar enquadrado nesse grupo de pessoas que a gente vive, né? Sempre a gente tem uma situação, tem alguma coisa que a gente precisa fazer que acaba sendo muito repetitivo, muito manual no nosso dia a dia de trabalho, até pelo volume de informações que a gente tem para processar. Terceiro, envia os impostos e declarações sem conferir, porque não tem tempo. Então, quantas vezes a gente já enviou o imposto do cliente, cara, já fiz aqui, não deu tempo de conferir se está certo ou se está errado, se todas as notas estão aqui ou não, porque eu tenho que enviar porque o prazo vence hoje. Então eu mando, tem essa forma de enviar e não conferir, às vezes eu vou conferir depois e depois eu nunca mais.
ou enviar para retificar depois, mandar sem movimento para depois retificar. Então são indícios que mostram para a gente que o seu tempo está bastante escasso aí dentro da área fiscal e tributária e talvez a automação fiscal possa te ajudar a resolver esse tipo de problema. Quarto ponto, gasto muito tempo apurando impostos. Então, apurar os impostos passa lá pelas notas fiscais, verificar se todas foram lançadas, se os créditos foram aproveitados de maneira devida, se eu não peguei nenhum crédito indevido, né? Ou se eu não deixei de aproveitar algum crédito que eu tinha direito. E muitas vezes o volume de dados que precisam ser analisados é muito grande e por a gente não ter tempo para poder analisar todas essas informações, né? Pelo desgaste que é você fazer isso de forma manual, a gente acaba gastando muito tempo para fazer essas apurações e não tendo uma certeza muito grande sobre aquela apuração que a gente fechou. Então, se esse é o seu caso, se você tem esse tipo de problema aí no seu dia a dia, a automação fiscal é para você, ela pode te ajudar a reduzir drasticamente esse tempo de execução de serviço, e mais do que reduzir apenas o tempo, dar maior segurança, maior previsão, precisão naquilo que você está fazendo. Não tenho tempo para conferir a movimentação fiscal, esse é o item 5, e é um dos grandes problemas que existe hoje na área fiscal tributária. Tanto para as pessoas que trabalham em empresas comerciais e industriais, que lançam lá as notas fiscais, tem que conferir com a informação da Cefaz ou aquele aplicativozinho do manifesto, né, que traz todas as notas fiscais que foram emitidas contra aquele CNPJ, quanto nos escritórios contábeis que precisam conferir se a movimentação está toda ok, se não está faltando nota fiscal de entrada ou nota fiscal de saída no movimento do cliente. Então, esse também é um grande problema para quem atua na área fiscal e tributária. E se você tem esse problema, a automação fiscal certamente pode te ajudar a resolver isso em alguns segundos. Passo 5 aqui, o item 5 da nossa lista. Vivo sobrecarregado de trabalho. Isso aqui é clássico, né? Quem nunca trabalhou aí além do expediente, final de semana, feriado, levou trabalho para casa, né? Então é algo também muito comum na área fiscal e tributária atualmente, justamente por causa desse volume. Então vocês veem que volta e meia eu estou falando de volume de documentação para a gente analisar, volume de documentação para a gente manipular. É um grande problema que a gente tem hoje. Você tem um volume muito grande de dados e você tem uma abordagem manual, uma abordagem arcaica para lidar com essa avalanche de informações. Então, logicamente, o tempo vai ficar curto, você não vai conseguir fazer tudo o que precisa ser feito. E aí, dos dois, ou você larga a mão, passa tudo por cima, ou você vai fazer por amostragem. Nenhuma das duas formas é 100% confiável para a gente executar o nosso trabalho. Então, certamente a automação fiscal também entra aqui, ajudando a gente a resolver esse tipo de situação. Tópico 7. Trabalha além do horário do expediente, a gente já falou aqui, né? 8, trabalha finais de semana e feriados, também falamos também. E 9, muito trabalho acumulado. E se você trabalha além do expediente, se você trabalha final de semana, feriado, provavelmente é porque você tem muito trabalho acumulado, você precisa encontrar alguma maneira de resolver esses problemas. Só que se isso acontece com você de maneira recorrente, o que é que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que a capacidade sua de trabalho, de horas de trabalho, aquelas 8 horas por dia, é insuficiente para lidar com a carga de informações ou com a carga de trabalho que você tem a responsabilidade. Então, trabalhar até mais tarde, trabalhar final de semana, trabalhar feriado, vai te ajudar a amenizar o problema, vai dar uma falsa sensação de amenizar o problema, porque o problema não está aí. Você também não vai querer trabalhar o resto da sua vida final de semana e feriado. Você precisa encontrar uma forma de executar o seu trabalho de uma maneira mais precisa, mais rápida do que você faz hoje. Para que você consiga encaixar a sua rotina de trabalho dentro das 8 horas que você tem todo dia. E esse é um dos problemas que a automação fiscal vai te ajudar a resolver. Como eu falei, tem diversos exemplos aqui de alunos que conseguiram transformar 2, 3, 5, 10 horas, 15 dias de trabalho em alguns minutos, em alguns segundos, através da automação fiscal. Tópico 10. Está sempre apagando incêndios no trabalho. Então, se você é aquela pessoa que está o tempo todo recebendo ligação, o tempo todo recebendo e-mail, o tempo todo tendo que levantar da sua mesa para ajudar o colega a resolver algum pepino, então a automação fiscal certamente vai poder te ajudar com isso aqui também. Porque além de você conseguir automatizar as suas rotinas de trabalho, você vai ter a capacidade de ajudar todo o setor que você trabalha. E, não raro, isso começa a extrapolar para outros setores também. Então, tem muita gente aqui que começa na área fiscal,
resolve os problemas ali mais sérios que tem na área fiscal, e ele de repente percebe que tem um colega no setor contábil que está com um problema muito grande para resolver também, e vai lá e já ajuda esse colega. Então, é algo que vai te ajudar a reduzir, né, a quantidade de incêndios, de coisas urgentes que se tem para fazer, que todo mundo tem que parar para resolver, porque o tempo muitas vezes não é suficiente. Tópico 11, tem muitas obrigações para entregar, né? Então aqui entra naquela questão de ter muito trabalho para o curto espaço de tempo que eu tenho disponível para usar, né, nesse trabalho. 12, trabalho com muitas empresas, com mais empresas do que eu consigo dar conta. Então, de novo, mais um problema também de volume de trabalho muito maior do que o tempo que eu tenho disponível. Gasto muito tempo corrigindo as informações enviadas pelos clientes. Isso aqui é um grande problema que acontece bastante, principalmente em escritórios de contabilidade. Então, a pessoa que está lá na ponta lançando as notas fiscais muitas vezes não sabe como fazer o lançamento. Não sabe que não pode pegar crédito numa operação de uso e consumo, numa operação de ativo mobilizado, mesmo numa operação de substituição tributária, e acaba fazendo isso. E aí, quando você vai conferir, quando você consegue conferir a sua movimentação fiscal, você identifica esses pontos. Muitas vezes o cliente, você não sabe nem como explicar para o cliente para fazer essa correção, você acaba optando por você mesmo fazer essas correções de forma manual. Então, isso por um lado, a gente acaba vendo como positivo, porque que eu explique para esse cara, que ele entenda, que ele faça essas alterações, eu já perdi o prazo, então eu vou fazer aqui mesmo e depois eu falo com ele lá. Normalmente esse depois é nunca, e você acaba tendo que todos os meses fazer esse tipo de correção. Você tem uma ferramenta, uma automação, que você clica no botão e ele já resolve tudo para você, beleza, menos mal. Mas o ideal é sempre que essa informação venha corrigida, já redondinha, do próprio cliente, porque quando ele gerar a informação, já vai gerar redondo e você não vai ter nem a necessidade de apertar esse botão. É sempre o melhor caminho. Então você pode utilizar o conhecimento em automação fiscal para fazer essa transição. Então resolvo o problema aqui utilizando a automação fiscal, e esse tempo que eu estou economizando eu aproveito para instruir o meu cliente sobre a melhor maneira de fazer, para que a gente não tenha esses erros acontecendo de forma repetida. Ponto 14 aqui, gasto muito tempo corrigindo erros de escrituração, que está dentro ali, né, da questão dos erros que o cliente manda. Normalmente ele vai cometer esses erros de escrituração. Sempre ver as declarações em movimento para retificar depois, a gente já falou sobre isso aqui. Tem muito retrabalho na sua rotina, né? Então o retrabalho é o pior das coisas que pode acontecer para quem atua na área fiscal, na área tributária, porque eu já fiz o trabalho, eu já terminei de fazer a apuração do cliente, enviei, passa, sei lá, alguns meses, de repente eu recebo uma fiscalização e vejo que estava errado aquela escrituração, estava faltando nota, agora eu vou ter que voltar naquilo que eu já fechei, que já estava pronto teoricamente, entender o que está de errado, para corrigir isso e enviar novamente para o fisco. E normalmente isso acontece sempre naqueles períodos que a gente já está sobrecarregado de trabalho. E além de todo o trabalho que a gente tem que arranjar mais um tempinho ali para resolver aquela situação. Muitas vezes não dá, né? Então, mais importante até, né, do que você fazer o seu trabalho mais rápido possível, é você fazer ele de uma maneira precisa também. Coisas que a automação fiscal pode te ajudar a conseguir. Então, uma vez bem feito, você não vai precisar refazer aquele trabalho, tendo uma ferramenta que te ajude a enxergar isso de uma forma muito rápida, de uma forma muito clara. A tendência é que o seu retrabalho ele reduza bastante, ou que ele chegue até mesmo a zero. 17. Não tenho tempo para me aprimorar profissionalmente. E 18. Não tenho tempo para estudar a legislação tributária, que são coisas que andam em conjunto. Essa é uma grande reclamação que eu vejo do pessoal que me segue, que não tem tempo para estudar, não tem tempo para se aprimorar profissionalmente. Isso acaba impactando na qualidade do trabalho que ele presta. Porque se eu não consigo estudar, não consigo entender ou ver o que é que está acontecendo no mercado, quais são as alterações na legislação, fatalmente eu vou acabar cometendo erros na escrituração do meu cliente, que vão acabar gerando um prejuízo. E a gente já viu lá na live 1, né, que o fisco tem aí batido recorde atrás de recorde de arrecadação tributária, justamente por causa desses erros de escrituração que vem acontecendo por parte dos contribuintes. 19. A empresa não me dá oportunidade de crescimento profissional. Uma grande queixa também que eu vejo, né, que as pessoas me relatam aqui no canal. Então, por que isso acontece? O meu chefe ele é quadrado, né, ele está trabalhando no tempo da pedra lascada, então eu tento sugerir alguma coisa, alguma inovação, e as pessoas falam que isso não funciona.
Então, normalmente, isso aqui é muito difícil de você quebrar. Como que você quebra isso? Primeiro, normalmente você vai pedir permissão, né? Para o meu chefe, ó, vamos fazer isso. Ah, eu vi isso aqui, ó, que interessante, vamos implementar isso aqui na empresa. E normalmente ele vai dizer você não, porque ele não conhece, né? Ele não está envolvido com aquilo, ele não abriu a mente ainda para aquele tipo de solução. Então, nesse caso, a melhor coisa que você faz é você criar uma solução e apresentar isso na empresa, mostrar isso funcionando. E aí, quando o seu chefe vir que você gastava 10 horas para fazer aquilo e agora você gasta 2 minutos, logicamente ele vai começar a te dar atenção, ele vai começar a te dar espaço. Por que isso acontece? Porque todo empresário ele vai querer 3 coisas: aumentar a receita, reduzir custo, reduzir risco. Logicamente, quando ele vê que você conseguiu reduzir drasticamente o tempo, ele começa a observar o seguinte, cara, se ele conseguiu fazer um trabalho de 10 horas em 2 minutos, o que mais a gente consegue automatizar aqui no trabalho? Então, quanto mais eu consigo automatizar meu trabalho, mais clientes eu consigo atender, eu não preciso contratar mais pessoas para poder atender esses clientes, e ele está no melhor dos mundos, porque ele conseguiu reduzir custo, conseguiu reduzir risco também, porque eu tenho uma automação, tenho uma ferramenta que me permite identificar quais são os pontos de maior risco e de sanar esses pontos bem antes do fisco conseguir enxergar. Então, você passa a ser um profissional extremamente valioso e você começa a ter espaço na empresa onde você atua por conta desse conhecimento de automação fiscal e de estar aplicando. Então, o conhecimento de automação fiscal não faz absolutamente nada. Você vem aqui toda semana, assistir as lives que a gente disponibiliza, só como curiosidade, não vai fazer nada por você. Pegar esse conteúdo, aplicar, resolver um problema de verdade aí no seu trabalho, no seu dia a dia, que vai fazer com que você consiga cada vez mais espaço dentro da empresa onde você atua. Item 20. Me sinto mal remunerado na minha profissão. É um ponto também, né? Então, eu vejo sempre 3 queixas, elas andam em conjunto para quem atua na área fiscal e tributária. Trabalho muito, ganho pouco e não tenho reconhecimento profissional. Coincidentemente, né, ao dominar a automação fiscal, ela vai justamente fazer isso para você. Então, se você trabalha muito, vai começar a trabalhar menos, porque agora você conseguiu meio que terceirizar esse trabalho que você tinha para uma automação fiscal, para uma ferramenta que tem a capacidade de executar esse trabalho muito melhor do que você, né? Porque você vai definir as regras ali em uma velocidade absurdamente maior também. Só que isso vai passar para você também, vai transferir, né, quase que automaticamente, o reconhecimento profissional. Por quê? Por que eu falo tanto do reconhecimento profissional? Imagine, você não tem ninguém ali dentro da empresa, dentro do escritório, que tem uma habilidade que ajude a empresa a reduzir drasticamente o seu custo, o seu risco ou o seu tempo de execução de atividade. De repente, do nada, você chega com uma solução que resolve um grande problema para a empresa. Muitas vezes ela precisava de 1, 2, 3 pessoas para poder resolver, e você, com um clique de botão, consegue resolver esse problema. Logicamente, você meio que muda de patamar quase que instantaneamente. Você tem um conhecimento que agrega muito valor ao serviço daquela empresa, né? Ou aquela empresa em si. Porque esse tipo de conhecimento, né? Hoje a gente vive na era da informação. Os dados são o novo petróleo. Então, quanto maior a nossa capacidade de lidar, de manipular dados e informações, maior o nosso valor no mercado. A gente também vai falar disso um pouquinho mais para frente. O 21, sinto que os meus esforços não são reconhecidos. Aquela questão lá do reconhecimento profissional. Muitas vezes, cara, eu trabalho toda semana, todo dia da semana, trabalho além do meu horário, trabalho final de semana, trabalho feriado, e o meu esforço não é reconhecido, né? Então, dizem que eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação, que coisas do tipo. Por quê? Porque não existe uma disrupção, digamos assim. Você não está fazendo mais do mesmo, você está fazendo o mesmo que todo mundo faz. De repente, todo mundo trabalha até mais tarde, todo mundo trabalha final de semana, tem os multirões, né, que acontecem nos escritórios de contabilidade. Você está fazendo simplesmente aquilo que todo mundo faz. Quando você consegue resolver um problema que a maioria das pessoas não consegue resolver num tempo que a maioria das pessoas não consegue atingir, aí você começa a fazer a diferença e, logicamente, naturalmente, você começa a se destacar profissionalmente. Isso acontece de uma forma muito natural, inclusive. 22. A empresa não me dá ferramentas para executar o meu trabalho de forma decente. E aqui eu vou me permitir discordar de você, tá? Porque toda empresa certamente tem um Excel instalado no computador.
E se você tem o Excel instalado no seu computador, você já tem tudo o que você precisa para conseguir automatizar suas rotinas de trabalho, para conseguir fazer a diferença no ambiente onde você está inserido. Muitas vezes o que vai lhe faltar nesse caso é o conhecimento de que existe essa ferramenta, de que existe essa possibilidade para que você consiga transformar aí a sua relação no trabalho com o seu chefe, com os seus colegas de trabalho. Então a ferramenta já existe. O que falta, na verdade, é o conhecimento para aplicar sobre essa ferramenta para que você consiga produzir os resultados que você deseja e que a empresa espera de você, o que muitas vezes nem espera, tá? É por isso que o reconhecimento profissional vem de uma forma muito rápida, porque você parte de um ponto em que você está fazendo só a sua obrigação para um ponto em que você entrega muito mais do que a empresa estava esperando de você. Você tem uma entrega absurdamente maior do que aquilo que você é pago para fazer. E naturalmente isso vai procurar um equilíbrio, tá? Ou essa empresa vai promover você, vai te aumentar o salário, vai te reconhecer de alguma forma, ou você vai acabar recebendo uma proposta de um outro lugar e você vai acabar migrando para lá. Então, de um jeito ou de outro, a vida acaba se encarregando de equilibrar esses pontos. 23. Não sei como automatizar as minhas rotinas. Aqui já entra as pessoas que têm um certo nível de consciência de que existe uma solução, de que existe uma forma de fazer esse trabalho de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais precisa, porém elas não sabem como fazer isso, elas não sabem por onde começar, que é inclusive o item 24 aqui da nossa lista. Eu não sei como começar a automatizar as minhas rotinas de trabalho. Esse ponto aqui, esses pontos pelo menos, vocês já começaram a vencer a partir do momento que se inscreveram para participar da Semana da Automação Fiscal e que estão aqui acompanhando essas lives de aquecimento. Elas têm justamente esse intuito de mostrar para vocês quais são as possibilidades, o que é que dá para fazer, quais são os problemas que você consegue resolver, quais são as oportunidades que você consegue aproveitar e de mostrar também como que você utiliza de forma prática esses recursos disponíveis no seu computador em seu benefício próprio, para te ajudar a executar o seu trabalho e te ajudar a se destacar profissionalmente no seu ambiente de trabalho também. Então, pelo menos o item 23 e 24 aqui você já está no caminho, já está resolvendo esses problemas. 25. Tem uma demanda de trabalho muito intensa, que acaba repetindo um pouco daquilo que a gente já falou antes. O 26, não sei programar. E o 27, não sei nada de Excel. Eu tenho algumas crenças relacionadas a isso que a gente vai tratar também ainda nessa live de hoje. E tem uma live exclusiva que a gente vai falar sobre essa questão da programação. Não sei programar. Então, preciso ser um programador, preciso fazer uma faculdade de programação para conseguir automatizar as minhas rotinas de trabalho. E a verdade é que não. E é nessa live, na live 4, né? Amanhã à noite eu vou apresentar essa live para vocês. E vocês vão entender muito claramente por que você não precisa ser um programador para automatizar suas rotinas de trabalho. Então, essa foi a lista dos problemas que a automação fiscal ajuda a gente a resolver. Então, se você tem um ou mais desses problemas, a automação fiscal é para você. Agora eu vou passar para a lista onde a gente vai ver quais são as oportunidades que dominar a automação fiscal vão me proporcionar. Vão proporcionar para você estar buscando, né, esse conhecimento também. Então, a gente tem aqui em torno de 25 situações que a automação fiscal vai te ajudar a atingir, né, que são os objetivos, os sonhos que você tem, principalmente na sua carreira. Então, reduzir o tempo gasto nas atividades. Então, é algo que é a primeira coisa que a gente vai buscar, na verdade, quando a gente procura estudar sobre automação fiscal, é fazer um trabalho de uma forma mais rápida, né? E depois vem aquela questão de ter um desempenho melhor, de me destacar profissionalmente, de aumentar salário, são coisas que acabam andando meio juntas. O item 2, justamente o aumento de salário. Você atua numa empresa comercial, numa empresa industrial, ou mesmo no escritório de contabilidade, por exemplo, um aumento de receita. Normalmente, para quem é um consultor, né, para quem é um empresário ou é um consultor, vai buscar estar sempre aumentando receita junto com a redução de custo e a redução de risco. Quarto, poder focar nas tarefas que mais agregam valor aos seus serviços. Então, isso aqui é um ponto muito importante também. Tem muita gente que gasta muito tempo com tarefas que não vão agregar tanto valor assim ao que elas fazem. Então, esse é um ponto, inclusive, estratégico que você deve pensar aí para que você consiga alavancar o seu crescimento profissional. Se você está o tempo todo envolvido com tarefas que são inúteis, né, o enxugar gelo, coisas que não vão evidenciar tanto assim o seu potencial, você está desperdiçando, né? Você está deixando de acelerar o seu crescimento profissional. Então é importantíssimo que você, mesmo tendo posse desse conhecimento sobre automação, que você coloque a sua energia na coisa que vai gerar mais resultado para você. E a gente também vai falar sobre isso
ao longo das nossas próximas lives de aquecimento, é onde que eu tenho que investir a minha energia, onde que eu vou gastar o meu tempo, mesmo aplicando esse conhecimento da automação fiscal. Não é em qualquer coisa que eu vou gastar o meu tempo e os meus recursos. Tem coisas que são principais, que são importantes, que vão gerar muito mais valor para a empresa onde eu estou inserido ou para o meu negócio e que eu tenho que atacar primeiro. Tá? E a gente vai falar muito sobre isso nas próximas lives. Uma outra coisa que a automação fiscal vai te permitir é captar mais clientes. Então, como eu falei, se você consegue atender mais clientes com a mesma equipe, você começa a ter tempo ocioso. Então, você consegue trazer mais clientes para dentro da empresa, aumentar a produtividade, né, do seu negócio ou da sua empresa, mesmo assim não sobrecarregar a sua equipe, porque ela tem ferramentas agora que vão permitir que eles consigam executar esse trabalho de uma forma muito rápida e muito segura. Tá? Então, não só rápida, mas também segura, que é algo que é extremamente importante para a gente que atua na área fiscal e tributária. Ponto 6 é mais segurança na execução das rotinas de trabalho, né? Então, mais previsibilidade, mais precisão. Reduzir ou eliminar os erros da sua rotina, reduzir ou eliminar o retrabalho da sua rotina. Foram coisas que a gente falou, né? Até na lista anterior, sobre coisas que você vai conseguir eliminar utilizando a automação fiscal. Então, aqui são oportunidades que você tem também. Então, cometer menos erros é muito interessante, né, para o seu currículo de trabalho. Você ser uma pessoa que, pô, esse cara é um bom profissional, porque ele não erra, ou ele erra muito pouco, né? Ou ele aprende com os erros e já utiliza isso de uma forma a não repeti-los novamente. Então, isso é algo que vai aumentar bastante o seu valor enquanto profissional, ao mesmo tempo que vai reduzir aí a sua carga de trabalho, porque você não vai ter esse retrabalho ser feito. Tópico 9, é acesso a ferramentas personalizadas para situações específicas. Então, se fala muito, né, sobre a ferramenta que eu uso não é boa, o sistema que eu uso não é bom. Normalmente a gente sempre tem alguma coisa para reclamar do sistema. Eu particularmente nunca vi nenhum sistema que atenda 100% das necessidades da empresa, nem mesmo aqueles sistemas feitos sob encomenda. Se você está sempre precisando evoluir, sempre precisando melhorar alguma coisa, porque a natureza é dinâmica, as coisas estão mudando o tempo todo. Então, o sistema comercial de prateleira, ele vai atender determinados pontos daquela empresa, mas não vai conseguir atender a todos os pontos. Então, aí entra a automação fiscal como um recurso, né, como uma maneira de você customizar, de você adaptar aquele sistema, né, aquele processo à necessidade específica que a sua empresa tem. Então, ao invés de você contratar um sistema para fazer isso ou pagar um valor bastante caro, bastante alto, para que ele seja customizado ao seu desejo, você pode utilizar recursos que você já tem disponíveis no seu computador para contornar essa situação e automatizar o seu trabalho, que vai também te permitir chegar numa solução mais rápido do que seria se você fosse contratar uma empresa para poder construir isso para você dentro de um software, por exemplo. Então ele te dá também essa mobilidade de você reagir mais rápido às coisas que acontecem no seu dia a dia de trabalho. Item 10, tornar a execução de rotinas mais práticas. Então, foi o que eu falei, vou clicar no botão, vou ali tomar um cafezinho e na volta esse problema já vai estar resolvido. Então, a automação fiscal vai te permitir fazer isso. 11, sair do operacional e ocupar cargos gerenciais, cargos mais estratégicos. Então, o que acaba acontecendo? Quando você começa a entender que o conhecimento que você tem te permite resolver problemas pontuais lá na sua atividade, você começa a aplicar isso, naturalmente as pessoas, né, o seu chefe, o seu supervisor, os colegas de trabalho, vão começando a trazer novos desafios. E vai chegar um momento que você vai começar a enxergar diferente aquele setor. Se antes você só enxergava aquele trabalho seu lá que você executava, agora você consegue enxergar além disso. Agora você consegue conectar os pontos e você começa naturalmente a pensar de uma maneira diferente. Você começa a pensar como um gestor, como um gerente, e você vai utilizar o seu conhecimento de automação fiscal para integrar esses pontos e para gerar mais resultado para a empresa. Então você começa a se comportar de uma maneira diferente e isso começa a surtir efeitos para você, né, para a sua carreira pessoal. Tem um exemplo bem interessante de um aluno meu, que é o Francisco. A gente vai fiz inclusive uma entrevista com ele. A gente vai colocar aí na próxima semana lá no ar para vocês assistirem. Ele é um aluno que tem 49 anos de idade, trabalhava no suporte de um sistema, desenvolvedor de software, e hoje ele é o gerente desse suporte
porque ele começou a aplicar os conhecimentos que ele tinha sobre automação fiscal no trabalho dele e começou a resolver os problemas dele e os problemas dos colegas. Então, ele começou a ter uma visão mais ampla. Porque o colega tinha uma situação e trazia, pô, Francisco, você consegue resolver isso aqui para mim? Ele ia lá, pegava a situação e resolvia. Aí o outro tinha outra situação, ele ia lá, pegava e resolvia. Então, o que isso começa a dar para você? Começa a te dar uma visão maior, uma visão mais ampla sobre como funciona aquela empresa, como funcionam as coisas no todo. E esse conhecimento, junto com o conhecimento de automação fiscal, vai te permitir fazer coisas cada vez maiores, cada vez mais robustas e que vão contribuir cada vez mais para o crescimento da empresa. E se você está contribuindo para o crescimento da empresa, fatalmente você tem valor para essa empresa vai querer você lá dentro, vai querer você lá perto dela. Item 12. Mais tempo para cuidar da sua vida pessoal. Então, se você trabalha lá final de semana, feriado, dia santo, fica até mais tarde no trabalho todos os dias, se você tem uma automação fiscal, se você começa a mapear os problemas que você tem e automatizar a resolução desses problemas, naturalmente você vai começar a ter mais tempo livre. Ter mais tempo livre, você vai começar a cuidar mais da sua saúde, por exemplo. 13. Entregar suas obrigações fiscais dentro do prazo e com segurança. Né? Então, se antes eu entregava sem movimento, para poder retificar depois, agora eu consigo, com todas as ferramentas que eu desenvolvi, verificar se está tudo ok e fazer minha transmissão, estar pronto para poder transmitir os meus arquivos de uma forma muito mais rápida. 14. Se destacar profissionalmente. Acho que depois de tudo isso aqui que a gente falou, não preciso estar frisando isso, né? É algo que fica bastante óbvio a partir do momento que você tem esse conhecimento. 15. Aumentar a rentabilidade dos serviços prestados. Foi aquilo que eu falei. Se eu consigo atender mais clientes com a mesma equipe, isso se traduz em maior lucratividade no meu negócio. Todo empresário vai querer isso. 16. Atender mais clientes com a mesma equipe, né? Foi o que a gente já acabou de falar. Ter tempo para estudar a legislação, que é algo que é extremamente importante, tá? Então, ter o conhecimento de automação fiscal vai te permitir fazer coisas que, por exemplo, um programador não consegue fazer, porque você tem um conhecimento específico da área fiscal que um programador não tem. Então, e você também não precisa saber tudo que um programador sabe, você precisa saber uma parte do que ele sabe. Mas a parte mais importante do negócio que você executa é a parte fiscal. E esse você tem pleno conhecimento, juntando com um pouquinho de conhecimento sobre automação, você consegue resolver pelo menos, eu falei, pelo menos 95% dos problemas da área fiscal e tributária e 100% dos problemas relacionados à SPED. 19. Me diferenciar no mercado profissional, isso que também fica bastante claro, né, a partir do momento que você entende como utilizar a automação fiscal em seu favor. Você vai ficar mais competitivo também, que é o item 20. Melhorar sua performance profissional é algo que tem muita gente buscando, as pessoas sempre estão procurando isso, né, melhorar o meu desempenho profissional, me tornar um profissional melhor. Então, esse conhecimento de automação vai te permitir isso também. 22. Ter confiança de estar executando o trabalho corretamente. Tem muita gente que começou agora na área fiscal, não tem tanto conhecimento assim, fica meio insegura de fazer determinadas coisas. A partir do momento que você entende como funciona a automação fiscal, você vai correr atrás daquele conhecimento específico, você vai criar regras específicas para aquilo e você vai ter a confiança de que aquilo está certo, porque você fez isso embasado na legislação, por exemplo, e utilizando a automação para cristalizar aquilo. Ó, então a regra é essa, é assim que vai ser. Por exemplo, operações de uso e consumo de ativo imobilizado e de ST não podem aproveitar crédito de ICMS. Então você pode criar uma automação fiscal e identifica isso, esse é o primeiro nível, né? Identifica, ó, essa operação aqui está pegando crédito de ICMS e você não tem direito. Mas tem um nível além desse, que é, se eu já sei que essa operação não pode pegar crédito de ICMS, o que eu vou fazer? Eu vou zerar esse valor de ICMS. Então eu posso ir além, não só identificar que está errado, mas já fazer a correção daquilo que está errado. Ponto 24, 23, tem mais tempo para a família, né? Então você começa a ter mais tempo, já de trabalhar final de semana, feriado, vai conseguir cuidar mais de você e cuidar da sua família. 24, executar meu trabalho de forma mais precisa. E 25, atender um cliente com maior segurança. Então são esses os pontos, né? São as oportunidades que você passa a ter a partir do momento que conhece, que domina um pouco da automação fiscal. Mas aí vem a grande questão. Eu mostrei para vocês, então, se você tem esses problemas e se você tem esses sonhos, né? Se você tem vontade de atingir algum desses objetivos, a automação fiscal é para você. Mas a questão persiste, né? Será que eu sou para a automação fiscal? Já vi que a automação fiscal é para mim. Eu tenho esses problemas aí, eu tenho esses desejos, mas será que eu sou para a automação fiscal? Será que eu consigo aprender isso? Esse é o ponto que a gente vai atacar
a partir de agora. Então, como eu falei, a maioria dos alunos que eu tenho aqui começaram justamente nesse ponto, sem saber absolutamente nada sobre automação fiscal, e mais ou menos ali depois de 3 meses, tá? Isso é uma média, tem gente que vai demorar mais, tem gente que vai demorar menos que isso, mas é o valor mais ou menos que eu tenho aqui, de que os alunos que começaram do zero, sem nenhum conhecimento, muitas vezes nem sabia que existia ferramenta de automação dentro do Excel, não sabia nem usar o Excel direito, para se tornarem profissionais que sabem como automatizar suas rotinas de trabalho. Então, esse não é um empecilho. O fato de você não saber sobre automação fiscal, de você não ter conhecimento prévio, não vai definir se você vai ou não atingir o resultado. E aí eu separei algumas crenças aqui que eu percebo que atrapalham bastante as pessoas que procuram automatizar suas rotinas de trabalho, tá? Que querem aprender isso. Quais são essas crenças? Ó? A primeira é achar que precisa decorar uma série de comandos para ser capaz de automatizar suas rotinas de trabalho. Ah, cara, minha memória não é muito boa, eu já estou velho, tenho que decorar muito comando, então não vou conseguir. Inclusive um dos meus alunos entrou em contato comigo e falou, professor, como é que eu faço para decorar esses comandos aí que o senhor ensina lá no curso e tal? Eu estou querendo ser um especialista, né, em automação fiscal e tal. Eu falei, cara, você não precisa decorar. Por que você não precisa decorar? Porque são as vivências que você vai tendo ao longo do seu dia a dia, né, os problemas que você vai enfrentando, que vão te dar essa visão, que vai fazer com que você decore. Não é decorar, você usa tanto aquilo que começa a ficar natural para você. Da mesma forma que um violinista, ele começa a tocar o violão lá, às vezes meio desengonçado, começa a se profissionalizar, de repente ele consegue fazer solos de improviso, consegue tocar música sem olhar para o braço do violão. Então, acaba se tornando natural, portanto, praticar. Não é que eu estou procurando decorar como é que tem que ser aquilo. É simplesmente eu uso tanto e chega um momento que isso se torna natural para mim. Então, eu, por exemplo, não ficava fazendo uma lista dos comandos que eu ia utilizar para automatizar as minhas rotinas. Eu simplesmente ia tentando resolver os problemas à medida que eles iam aparecendo. E de tanto resolver aquele problema específico, você começa a sacar que, se eu quiser resolver esse problema, eu vou usar esse comando. Se eu quiser resolver esse problema, eu vou usar esse outro comando daqui. E assim sucessivamente. Vai se tornando natural. Ou entra por osmose, né? Como as pessoas gostam de dizer. Próximo tópico, achar que precisa dominar o Excel. Muita gente que chega até mim e fala, pessoal, eu quero aprender a automatizar, só que eu não sei nada de Excel. Eu só acho que eu deveria primeiro aprender Excel para depois aprender a automatizar. E a grande verdade é que não existe uma correlação. Inclusive, eu não ensino sobre Excel. Eu ensino sobre automação fiscal, que é completamente diferente. O Excel é uma ferramenta que vai te permitir fazer tabelas, cálculos matemáticos e gráficos, que é muito interessante, é muito útil, dá para fazer muita coisa usando Excel. Eu, inclusive, foi a partir daí que eu comecei, né? Eu já utilizava o Excel bastante. E aí depois eu descobri essa ferramenta de automação, que é o que eu vou ensinar para vocês ao longo dessas lives de aquecimento e lá na semana da automação fiscal. Então, na verdade, a gente vai usar muito pouco Excel. O que é que eu uso do Excel? Basicamente é aquela janela onde a gente tem as células para poder imprimir os resultados das coisas que eu estou fazendo. A maioria das vezes a gente vai resolver tudo. Por exemplo, eu quero alterar a informação de um arquivo TXT. Então a gente vai resolver dentro do próprio arquivo TXT. Eu vou abrir o arquivo, eu vou lá naquele registro específico, vou alterar aquela informação naquele campo específico e acabou. Muitas vezes não vai nem aparecer nada no Excel. Eu não vou ter que usar fórmula, eu não vou ter que usar tabela, gráfico, nada disso. Se você quiser, logicamente você pode usar, mas não é o foco, né? Não é isso que a automação fiscal vai fazer por nós. O que ela vai fazer é automatizar os processos. Então, normalmente eu tenho um arquivo TXT, um arquivo SPED, que já tem informações ali dentro. Eu quero trazer essas informações. Então eu vou exportar os dados para dentro do Excel, para depois exportar do Excel para o arquivo. Não, a gente pode fazer isso tudo de uma vez só. E diretamente no arquivo fazer as alterações que a gente julgar necessário. Então, assim, por conta disso, não é necessário que você tenha um conhecimento prévio em Excel para que você consiga automatizar suas rotinas fiscais e tributárias. São coisas diferentes, tá? Elas não andam juntas. Próximo tópico, achar que precisa dominar a ferramenta. Então, beleza, eu não preciso aprender o Excel, mas eu tenho que dominar a ferramenta. Eu tenho que dominar a ferramenta de automação fiscal, não tem? Também não. Por quê? Quando eu comecei, eu achava isso, que eu tinha que dominar. Tá? Então, você tem o Excel, por trás do Excel você tem lá o VBA, que é a ferramenta, uma linguagem de programação, que vai ajudar a gente a automatizar as nossas rotinas de trabalho. Então, eu tenho que dominar isso aqui, eu tenho que conhecer todos os comandos. Na verdade, não. Por quê? Porque o que eu vou utilizar, o que é que eu tenho que saber? Eu tenho que saber aquilo que eu vou utilizar no meu dia a dia de trabalho. Que basicamente são 4 conhecimentos que você vai precisar ter. A gente vai ter uma live específica falando sobre isso.
quais são os conhecimentos que você precisa ter para resolver até 95% dos problemas da área fiscal e tributária e 100% dos problemas com o SPED. São 4 coisinhas que você precisa fazer para chegar nesse nível de resultado. Se eu só preciso de 4 coisas para chegar no resultado que eu preciso, por que eu vou dominar a ferramenta toda? Então, não é produtivo isso. Por quê? Mas quanto mais coisa eu souber, não é melhor? Sim, é verdade. Só que, se você souber um monte de coisa inútil, você vai acabar esquecendo essas coisas. Então, as coisas que são importantes você saber são as coisas que você vai utilizar. Se você não vai utilizar aquilo, não tem por que você estudar aquilo, você aprender aquilo, sendo que você vai esquecer logo em seguida. O que vai fazer, lembra que eu falei, você não vai procurar decorar. Você vai utilizar tanto aquilo que aquilo vai começar a fazer sentido para você, vai começar a se tornar algo natural. Então, tudo aquilo que você usa no seu dia a dia, que vai ser natural para você no seu processo, você deve aprender. Tudo que não for, claro, eu quero saber por curiosidade. Beleza, mas isso não é necessário para que você consiga ter o resultado que você espera ou que você deseja na área fiscal e tributária. Beleza? Próximo, achar que precisa ser um programador para automatizar, para dominar a automatização de rotinas. Então, já falei aqui várias vezes que não precisa, né? Mas não quero ficar só dizendo não precisa, não precisa, não precisa. Eu quero mostrar para vocês por que não precisa. Então, por isso, a gente vai ter a live 4, onde eu vou mostrar para vocês por que você não precisa ser um programador para conseguir automatizar as suas rotinas de trabalho. Próximo tópico, achar que precisa saber inglês para automatizar suas rotinas fiscais e tributárias. Eu, por exemplo, não sei inglês. E isso não me impede, nunca me impediu de automatizar as minhas rotinas de trabalho. Tem algumas palavras que são em inglês. Mas o programa é em inglês. Os comandos são em inglês. Sim, é verdade. Só que você não precisa saber o que significa aquilo em português para utilizar. Você precisa saber o que aquilo faz. Eu tenho um comando aqui, if, que eu sei que serve para eu criar um condicional. Se acontecer tal coisa, faça isso. Se acontecer tal coisa, faça aquilo outro. Pronto. Eu nem preciso saber o que significa aquilo em português para que eu consiga utilizar e ter os resultados que eu desejo. Eu só preciso associar que aquele comando vai me ajudar a resolver determinado tipo de problema e acabou. Tá? Então, você não precisa saber falar inglês para isso. E por fim, o tópico, ficar paralisado, achando que é difícil aprender a automatizar suas rotinas. Então, difícil é tudo aquilo que a gente não praticou bastante. Se você nunca praticou, por exemplo, tocar violão, vai ser difícil no primeiro momento. Mas se você insistir, se você continuar estudando, se você continuar principalmente praticando, tá? E estudar envolve praticar também, mas muita gente acha que estudar, você está aqui assistindo essa live comigo, e você só está vendo o que eu estou falando. Você não está fazendo anotação, você não está pensando como que você vai aplicar esse conhecimento no seu dia a dia de trabalho. Então, isso não é estudar, você está simplesmente assistindo, você está me vendo falar um monte de coisa, depois você vai esquecer. Então, estudar envolve a prática. Quanto mais você estiver praticando aquilo que você está aprendendo, mais rápido você vai aprender e mais rápido isso vai deixar de ser difícil e vai começar a se tornar algo natural para você. Como é para muitas pessoas, por exemplo, andar de bicicleta, como é para a maioria de nós andar. Então, a gente não pensa sobre como que eu faço para poder andar. Uma série de músculos envolvidos, equilíbrio, é muito complexo o processo de andar, né, que a gente utiliza. Só que a gente não para pensar sobre isso porque eu faço isso há tanto tempo e é completamente natural para mim o ato de andar. Às vezes quando a pessoa perde os movimentos, né, da perna, que precisa fazer fisioterapia para voltar a andar, ela percebe o quão complexo que é essa atividade de andar, e só então que a gente começa a perceber isso. Então, quanto mais você pratica, mais fácil aquilo vai se tornando para você. E aí, chegando mais pro final aqui da nossa live, o que é que diferencia então uma pessoa capaz de aprender a automatizar as rotinas de trabalho dela e uma pessoa que não é capaz? Então, eu trouxe aqui 2 pontos de vista, né? Eu gosto de usar aqui a mentalidade do gerador de DAF e a mentalidade do resolvedor de problemas. Então, são duas maneiras de pensar, tá? Então, o gerador de DAF é aquele cara que dificilmente vai conseguir aprender a automatizar suas rotinas de trabalho. E o resolvedor de problemas é o cara que vai fatalmente chegar nesse marco, nesse resultado, e vai conseguir utilizar esse conhecimento em benefício próprio e da empresa, e dos demais, dos clientes dele, onde ele estiver inserido. Então, o que é a mentalidade do gerador de DAF? Tá? O gerador de DAF é aquele cara que faz o que manda. Então, ó, isso aqui não é problema meu, meu trabalho é só esse aqui, eu não quero aprender nada de novo, eu faço o mínimo possível para não me desgastar, né? Você finge que me paga, eu finge que trabalho, eu não quero me esforçar. Então, esse é o tipo de mentalidade, é o tipo de pensamento que um gerador de DAF tem. Ele procura sempre estar na zona de conforto, fazer aquilo que ele já sabe, aquilo que ele já conhece. Ó, não fui treinado para isso aqui não me ensinaram como é que faz. Isso é justificativa suficiente para não aprender algo novo. Então, ele prefere
uma solução pronta, prefere que alguém faça por ele. Então, é aquele cara na escola que o colega faz o trabalho, ele vai lá e assina como se ele tivesse feito também. Então, esse tipo de mentalidade, se você é esse tipo de pessoa, você tem esse tipo de pensamento, então, aprender a automatizar, a automação fiscal, não é para você, ou você não é para automação fiscal, porque isso vai dar trabalho. Né? Não é a coisa mais difícil do mundo, mas também não é algo super fácil de se fazer. Vai exigir esforço, vai exigir estudo, vai exigir prática, você vai cometer erros ao longo do caminho, vai precisar tirar dúvidas. Então, tudo isso está no caminho, faz parte do processo de uma pessoa que deseja aprender a automatizar suas rotinas de trabalho. Se você não está disposto a ter esse trabalho, se você não está disposto a ter esse esforço, então esse canal não é para você. Porque eu não quero te vender uma pílula mágica, eu não quero te dizer que vai ser super fácil, amanhã você já vai estar automatizando. O que eu vejo aqui é em média 3 meses. Você vai precisar estudar durante 3 meses, não só estudar, assistir às aulas, você vai precisar praticar, você vai precisar tirar dúvida, você vai cometer erros, vai ter que corrigir esses erros. Isso é constante a vida inteira. Eu já tenho 15 anos trabalhando com automação fiscal e até hoje eu ainda cometo erros, ainda gasto tempo procurando soluções, eu ainda tem coisas, desafios que eu ainda não me deparei. Então, é uma estrada sem fim, tá? Sempre você vai ter esse tipo de desafio. E se você é o tipo de pessoa que gosta de desafio, você está no lugar certo. Mas se você não gosta de ser desafiado, você prefere ficar na zona de conforto o tempo todo, então esse conteúdo não é para você. Você não vai conseguir tirar nada de grande proveito aqui, porque vai dar trabalho, tá? Não vai ser uma coisa simples. E, por fim, a mentalidade do resolvedor de problemas. Então, o cara que ele vai buscar cada vez mais expandir a capacidade dele de resolver problemas. É por isso que eu uso essa camisa, né? Para mostrar logo para você, cara, a gente vai ter um monte de problema para resolver. Isso é bom, né? Porque quanto mais problema você resolve, maior fica a sua capacidade cognitiva, melhor fica o seu raciocínio, mais você vale no mercado. Então, por que um estagiário ganha meio salário mínimo, um salário mínimo, e o CEO de uma empresa ganha 100 mil reais por mês? Porque o que um CEO sabe é muito valioso para uma organização, é muito valioso para uma empresa, e ela está disposta a pagar aquele salário mensal para aquele cara porque ele entrega aquele resultado. Um estagiário, ele está muitas vezes aprendendo. Então, muitas vezes, ele teria que estar pagando para poder estar ali naquela empresa aprendendo. Entende? Então, assim, quanto maior for a sua capacidade de resolver problemas, mais você vale. Simples assim. É por isso que você estar no modo resolvedor de problemas é tão vantajoso. Porque os problemas vão se apresentando, você vai encarando isso como desafios, tá? Quando eu falo problema, normalmente a gente associa isso com uma coisa negativa. Também é algo extremamente positivo, porque é um desafio. É uma oportunidade de você aumentar a sua complexidade, né? De você ser mais valoroso, você ser mais valioso para o mercado de trabalho. Então você vai aprendendo coisas novas, e essas coisas novas que você vai aprendendo vai se convertendo em oportunidades. Por exemplo, acabei de receber, antes de começar a live aqui, um contato de uma pessoa que tem um problema lá na Cefaz, não lembro qual é a Cefaz dele agora, que tem vários colegas que estão ligando e perguntando se ele teve também aquele problema. Então todo mundo tem o mesmo problema. Ele quer automatizar a solução desse problema. Então, imagina o seguinte, eu tenho esse problema, resolvo de forma manual, como todo mundo resolve, só que aí eu vou lá e crio uma automação fiscal. Ó, a partir de agora eu clico nesse botão aqui e 3 segundos depois o problema está resolvido. Você acha que não teriam diversas outras pessoas, dezenas, centenas de pessoas naquele estado, interessadas em ter aquela solução, para que elas conseguissem também resolver aquele problema de forma rápida? Isso deixou de ser um problema para o cara que entendeu isso e que resolveu esse problema, criou uma automação para isso, e passou a ser uma oportunidade de uma fonte de renda. Ele pode cobrar, por exemplo, para resolver esse problema para as pessoas, ou ele pode vender a solução que ele criou. Então, de onde foi que surgiu isso? Surgiu de um problema. Ele pegou o problema, resolveu o problema, e agora ele vende para as pessoas a solução do problema. Então, é isso que um resolvedor de problemas faz, é assim que ele pensa. Cada problema, cada desafio que surge, ele pega aquilo, resolve, e aí depois ele vende a solução, ou ele vende a solução do problema em si, ele resolve para você, ou ele vende para você uma solução, uma automação que vai resolver isso para você. Então, basicamente, é essa a diferença. Se você tem essa mentalidade, se você quer crescer profissionalmente, se você quer se destacar profissionalmente, se você quer fazer a diferença no lugar onde você está, esse conteúdo é para você. Então, você é para automação fiscal. Então, a automação fiscal é para todo mundo, mas nem todo mundo é para automação fiscal. Então, se você é um resolvedor de problemas, coloca aqui nos comentários, #resolvedor de problemas, e vamos nessa.
Então, eu já falei, a gente vai pegar, né, essa questão do programador, a gente vai destrinchar isso na nossa live 4. E por enquanto, eu queria reforçar o nosso convite para você participar da Semana da Automação Fiscal. Eu já falei, é um evento 100% online, 100% gratuito. E em 3 aulas vou mostrar para os profissionais que atuam na área fiscal e tributária, profissionais que atuam em escritórios de contabilidade, empresas comerciais, empresas industriais, como resolver, como automatizar suas rotinas de trabalho, mesmo que você tenha zero conhecimento sobre o assunto. Eu acabei de mostrar para você que você não precisa ter conhecimento prévio. A grande maioria dos alunos que eu tenho que alcançaram o resultado tinham zero conhecimento sobre automação fiscal quando começaram essa jornada. Em pouco menos de 3 meses, estavam aptos para resolver seus primeiros problemas utilizando automação fiscal. E agora você tem a oportunidade de dar esses primeiros passos junto comigo lá na Semana da Automação Fiscal, que além de te ajudar a resolver seus problemas de uma forma mais rápida, vai te permitir também ter a base para conseguir aumentar o seu próprio salário e obter reconhecimento profissional na área fiscal e tributária. Se você ainda não se inscreveu, clica no link aqui embaixo, lá na página, coloca o seu e-mail, clica em Quero Participar, entra no nosso grupo de WhatsApp para ficar por dentro de todas as informações sobre o que vai rolar na Semana da Automação Fiscal. Mas é isso. Gratidão por ter me acompanhado até aqui. Eu espero você na nossa próxima live. Até lá. Tchau.